boa noite a todos, que Deus abençoe a todos vocês que estão hoje participando do nosso culto de louvor e adoração a Deus, que está sendo gravado aqui na comunidade Apóstolo Tiago, na paróquia São Lucas. Saúdo com os textos bíblicos para o dia de hoje. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz: tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. E no Novo Testamento, Romanos capítulo 12, versículo 11: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos, sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Nunca podemos desanimar, nunca podemos achar que o nosso trabalho não serve para o Senhor ou para as pessoas a quem nós devemos levar a sua palavra. Por isso, a palavra de hoje é um ânimo para nós, que a gente possa, nessa época também de quarentena, que a gente possa fazer o nosso melhor para as pessoas que precisam, que possamos animá-las e ajudá-las e com isso servir ao Senhor. Esse culto fazemos em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para orar. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui reunidos, Senhor, aqui nessa igreja, gravando esse culto com algumas pessoas e podermos, Senhor, levá-lo adiante para centenas ou mais pessoas. Esteja, Senhor, dirigindo ele com teu Espírito Santo e também preparando os ouvidos e corações de todos que ouvirem a tua palavra, que se encham de alegria e de fé em ti e que estejam servindo a ti e ao próximo com alegria, fazendo da melhor forma possível. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, amada igreja. Quero saudá-los também com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também trazer uma palavra de saudação para nós que encontramos no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 67 e até 69, que diz assim: então Jesus perguntou aos seus discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Querida igreja, por que será que as palavras de Jesus faziam com que tantas pessoas, seus seguidores, o abandonassem? Porque ainda hoje essas palavras incomodam tantas pessoas. À medida que crescemos na nossa fé, podemos ser tentados a rejeitá-lo também. Porque com Jesus não há duas opções: ou nós somos de Jesus ou nós somos do mundo. Quando perguntou aos discípulos se eles também desejavam abandoná-lo, demonstrou que eles podiam fazer essa escolha: aceitá-lo como seu Senhor e Salvador ou rejeitá-lo. Jesus não tentou afastar as pessoas, o povo, com o seu ensinamento. Simplesmente disse a verdade. E muitas vezes a verdade dói, incomoda. É mais fácil ignorar do que muitas vezes aceitar que estamos errados, que temos pecados e mudar. Quanto mais o povo via a mensagem de Deus, mais claramente se via a formação desses grupos, os verdadeiros seguidores de Jesus e aqueles que rejeitavam Jesus por não gostarem daquilo que ouviam. Jesus perguntou então aos seus discípulos se eles também queriam deixá-lo. Pedro respondeu, também podemos dizer assim que Pedro respondeu por cada um de nós: para onde nós iremos? Quem nós vamos seguir? Quem pode nos ajudar? Pedro, ele responde que não há outro caminho a não ser o caminho com Jesus. Embora haja muitas opções, Jesus tem as palavras da vida eterna, a palavra da paz, que dá consolo, a palavra que anima. Muitos procuram nesta vida por toda parte, por um novo caminho, um caminho melhor.
Também Jesus não prometeu a nós, amados e amadas, um caminho sem preocupações, sem sofrimentos, mas o único caminho que dá a vida eterna é o caminho com Jesus. Que também esta palavra possa te fortalecer no teu caminho com Jesus. Que também diante dessas dificuldades que nós estamos enfrentando, no mundo onde existem muitas vozes, muitas confusões, tu possas estar ciente de que o único caminho que pode verdadeiramente te dar a paz é o caminho com Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade que temos de prestar culto a Ti. Obrigado, ó Deus, porque nós temos diante de Ti a clareza do caminho que devemos seguir. Quando tantas opções nos chegam, obrigado porque nos dás a palavra como bússola, como guia para as nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, diante dessas dificuldades que estamos vivendo, a sermos filhos e filhas que têm clareza, que sabem o que querem neste mundo. E também abençoa a cada um no seu caminho, que te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar mais um hino? Você que está nos ouvindo, também está nos assistindo, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai querido, nós queremos chegar diante de Ti também, nesse momento tão especial, onde podemos nos aquietar diante de Ti, pedir que Tu nos perdoe, ó Deus, perdoe porque nós, muitas vezes, quando estamos passando por situações agora, como nós vimos em nosso país, em nosso mundo, também em nossa cidade, diante dessa pandemia, ó Deus, muitas vezes nos surgem dúvidas. Onde está Deus? Será que Deus nos abandonou os seus filhos, as suas filhas? Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes também dentro do nosso coração surge a dúvida, o medo, a insegurança, a preocupação em relação ao nosso futuro. Vamos ter o nosso trabalho, como vai ser com as nossas famílias, os nossos entes queridos, também com a nossa igreja. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós nos sentimos assim, tão fracos. E também assim queremos Te pedir, ó Deus, ajuda-nos, fortalece a nossa mente, o nosso coração, derrama sobre esta igreja, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre a paróquia São Lucas também e os seus membros e suas famílias, sobre o Teu Espírito Santo, ó Deus, para que também ali nós possamos buscar força. Também diante de toda essa situação, ó Deus, eu peço que Tu guarde e abençoe aquelas pessoas que já estão doentes, que estão enfraquecidas, ó Deus, enfraquecidas com a sua fé também diante dessas doenças. Já sabemos que existem pessoas e famílias no nosso meio, ó Deus, que já estão não só sofrendo do coronavírus, ó Deus, mas também da dengue, que é muito forte em nossa cidade, e de outras doenças também. Tu possas estar com essas pessoas que estão trabalhando, principalmente as pessoas que estão à frente do trabalho com a saúde, nos hospitais, os médicos, os enfermeiros. Tu possas estar guardando e abençoando eles também. Tudo isso, ó Deus, nós colocamos diante de Ti.
sabendo e querendo pedir, ó Deus, clamar. Guarda e abençoe as nossas famílias, os nossos lares, as nossas crianças, as nossas pessoas idosas, ó Deus, que são as pessoas mais atingidas com essa pandemia. Tu possas estar guardando a cada um. Aumenta a nossa fé, ó Deus, para nós possamos assim ser fortalecidos a cada dia, buscar em Ti, ó Deus, sabedoria, alimento espiritual para as nossas vidas, para que enquanto essa pandemia não passe, nós possamos saber que Tu continuas sendo Deus e é Senhor também sobre as nossas vidas. Desde já nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar também você agora para nós cantarmos mais 2 hinos. Vamos começar com o hino Rompendo em Fé.
Pai de amor, fala conosco através da Tua palavra, fortalece a nossa fé, corrige também aquilo que estamos fazendo de errado, guia-nos, Senhor, pela Tua palavra e fortalece-nos, Senhor, pelo Teu Espírito. É o que pedimos em nome de Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Em Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17, encontra-se o texto da palavra de hoje. Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Então ele chegou mais perto e tocou o caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno a você, levante-se." O moço sentou no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós! Deus veio salvar o seu povo." Até aqui o texto. Esse texto do Evangelho de Lucas mexe com a nossa existência, mas para que isso realmente aconteça, é necessário que a gente abra o nosso coração e abra a nossa mente para essa palavra de Deus. Eu os convido a sentir na pele as sensações que esse texto traz consigo. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ele. Havia uma multidão que eu vou chamar daqui de multidão da morte. A multidão arrasada com a morte daquele jovem e o profundo sofrimento da sua mãe viúva. E Jesus veio com os seus discípulos conversando sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o reino de Deus. Jesus gostava muito de falar. Era uma multidão também, mas a multidão de Jesus era uma multidão de gente feliz. Era a multidão da vida. No capítulo 7, no versículo 13, nós lemos que ao ver a mulher que estava chorando, Jesus se compadeceu dela e disse: "Não chore." Tente se colocar no lugar dessa mulher. Será que alguém tem o direito de proibir alguém de chorar por ter perdido uma pessoa amada, alguém muito querido? Será que alguém tem o direito de proibir de chorar porque estão levando para fora da cidade para enterrá-lo no cemitério a pessoa mais importante dessa viúva? Mas o texto nos dá uma dica que é muito importante para entender o porquê de Jesus pedir a essa mulher que parasse de chorar. No versículo 13 nos é dito que o Senhor a via. Versículo 14, depois Jesus aproximou-se e tocou no caixão, e aqueles que estavam carregando pararam. E aí Jesus disse: "Jovem, se levante." No versículo 15 a gente vê o milagre. O jovem se levantou e ele começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Naquele momento não tinha mais duas multidões, uma da morte e uma da vida, uma triste e uma alegre.
Quando Jesus falou e o jovem acordou e se levantou, só tinha uma multidão, a multidão da vida. É bom a gente saber e entender que Deus vê o nosso sofrimento. Nós não estamos sozinhos, entregues ao nosso destino, aos nossos sofrimentos. Há bem pouco tempo nós celebramos o Natal, quando agradecemos por Deus ter enviado o seu Filho, que largou a sua glória e veio viver no meio de nós. Depois, bem mais recente, nós celebramos a Páscoa, quando Jesus morre por nós naquela cruz, pagando o preço do nosso pecado, nos libertando do poder do pecado, da morte e da escravidão que estávamos com Satanás. E 3 dias depois, Jesus ressuscita, nos dando uma certeza que nós temos no coração. Um dia também nós vamos ressuscitar. Jesus venceu a morte e nos deu a promessa da vida eterna. Ele veio para nos falar que Deus nos ama a mim e a você. E Ele veio para acabar com a morte e aceitou o sofrimento e a morte em nosso lugar. Quando morreu, Jesus disse: está consumado, está feito. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Ele já tinha dito para a Marta e para Maria. Amados, nosso Deus olha para nós, acompanha os nossos movimentos. Não foi a mulher quem viu Jesus, não foi a multidão quem viu Jesus. O texto bíblico diz que foi Jesus quem viu a mulher e o seu sofrimento. Foi Jesus que viu aquela multidão e o cortejo que levava aquele jovem morto. Nosso Deus em Jesus é um Deus que ouve o clamor do seu povo. Ele vê a humildade da sua serva, ele vê o choro daquela viúva. Mas aqui acontece algo muito mais do que ver. O texto fala que Jesus teve compaixão, ele se importou. Jesus não olha o nosso sofrimento como nós olhamos muitas vezes os noticiários. Jesus tem misericórdia. Isso também revela como Deus nos ama. Deus em Jesus vem viver conosco, vem acabar com o poder do sofrimento. Este é o significado da cruz de Cristo. Pois é, mas o nosso texto ainda vai mais longe. Até aqui não é necessário ser Deus ou Filho de Deus para perceber tudo isso. O que Deus fez em Jesus Cristo é algo profundamente humano. Todos nós que temos o amor de Jesus, o amor de Deus no nosso coração, nós temos a capacidade de sofrer com o que sofre. Todos nós temos a sensibilidade e podemos lamentar e ficar tristes com alguém que sofre. Este foi o presente que Deus nos deu quando nos criou. Lembre-se, quando Deus criou o ser humano, Ele disse que tudo que Ele havia criado, inclusive nós, era bom. Mas aqui acontece agora uma coisa que nenhum de nós pode fazer. Jovem, levante-se. Percebam como é forte essa imagem. As pessoas iam para o cemitério. Elas estavam indo para o lugar onde a morte fala mais alto. A vida tinha sido derrotada. A esperança para a vida daquele jovem não existia mais. Aquela mãe estava indo sem nenhuma esperança, já entregando seu filho para a morte. Devolver vida verdadeira lá onde a morte tomou conta da realidade é coisa que só Jesus pode fazer. E é isso que Deus quer fazer também em nós. Por isso que eu disse que o texto é muito profundo. E é verdade. Ele vai até as profundezas da morte, do desânimo,
do sentir-se abandonado, desamparado, do estar sozinho com a dor. Ele nos leva até esses lugares profundos e Ele entra também no nosso coração, dentro de cada um de nós, quando nós também estamos num poço de desespero e sofrimento. Ele vem e diz: jovem, levante-se. Deus vê o teu sofrimento, Deus vê o meu sofrimento. No Antigo Testamento, ao chamar Moisés para libertar o seu povo, Deus falou para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. Deus nunca parou de ouvir a nossa oração, nem mesmo quando nós o abandonamos e nos afastamos dele, da sua igreja, da sua palavra, e nos entregamos para as coisas do mundo sem agradecer e sem buscar comunhão com ele. Nem mesmo quando nós, a humanidade, matou seu filho, nem ali Jesus, nem ali Deus se afastou de nós. Não há limites para o amor de Deus. E o que Jesus fez foi acabar com o poder do pecado e da morte. Essa foi a mensagem de Jesus quando viveu entre nós. Deus continua nos amando, nos chamando para si, para mudar a nossa vida, para nos limpar dos nossos pecados, para mudar a nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso jeito errado de viver. Deus vem para nos livrar dos nossos medos, das nossas mágoas, das nossas culpas e nos dar vida em abundância. Deus vem nos tirar da multidão da morte e nos colocar na multidão da vida. A multidão da vida é a igreja, é o corpo de Cristo, é onde 2 ou 3 se reúnem para aprender dele, para se encher do seu amor que nós ganhamos diariamente, através da sua palavra e do seu Espírito que vive em nós até o dia da sua volta. O que me chama também a atenção nesse texto é o resultado dessa ação de Jesus. As pessoas ficaram maravilhadas e começaram a dizer: Deus visitou o seu povo. É verdade. Lá onde as pessoas são notadas em suas necessidades, nas suas dores, lá onde as pessoas encontram solidariedade e sensibilidade para as suas necessidades, lá onde as pessoas são libertadas dos seus desesperos e dos sinais da morte, lá onde tem um homem ou uma mulher, um jovem, testemunhando a vontade de Deus e ajudando o seu próximo, ali Deus, ainda hoje, continua visitando o seu povo. Quem é Deus? Ele é a fonte da vida. O que Deus faz? Nos adotou para dentro da multidão da vida. Quem nós somos então? Nós somos filhos de Deus, graças a Jesus, que morreu e ressuscitou e fez de nós filhos de Deus. Por isso a gente pode orar e pedir que Ele nos fortaleça, que Ele nos cure, que Ele limpe o nosso coração do medo de que a doença e a morte nos trazem. Deus visitou o seu povo e vive hoje no meio de nós, através do Espírito Santo e da sua palavra. Podemos buscá-lo, é na igreja, é na sua palavra, é onde 2 ou 3 se reúnem, Ele está ali presente. Ele nos deu vida nova e vida eterna através de seu Filho Jesus. Ele nos deu o seu Espírito Santo e nos garantiu que estaria conosco até o final da nossa vida. Por isso, em nosso coração, tenhamos fé, tenhamos confiança em Deus. Deus cuidará de nós e das nossas famílias. Nós não estamos sozinhos. Não esqueça, Ele já nos deu também a vida eterna através de seu Filho. Vamos ajudar os necessitados, vamos consolar os que estão tristes, vamos animar os desanimados, aqueles que se sentem abandonados, aqueles
que estão depressivos, aqueles que estão sofrendo por não poderem ter comunhão com a sua família, com seus amigos, com os irmãos da igreja, com seus parentes. Deus está vendo o nosso sofrimento, a nossa dor, as nossas necessidades. Deus está do nosso lado. E Ele nos fortalece também para que a gente esteja do lado dos outros. Vamos dizer aos nossos vizinhos e amigos, ou pela nossa janela, ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp, vamos dizer que se eles crerem no amor de Deus e aceitarem o que Jesus fez por eles, quando deu sua vida na cruz, eles se transformarão, descobrirão alegria, fé e esperança. Não terão mais culpa, nem mágoas, porque o Senhor os perdoará. Ele fez isso conosco. E em breve, nós vamos experimentar uma grande alegria. Não quando a quarentena acabar. Eu falo de uma alegria ainda bem maior. Quando Jesus voltar. E Ele está breve de voltar. Nunca se esqueça, se você tem Jesus no coração, você faz parte da multidão da vida. Nós somos herdeiros da vida eterna. E Deus está em nós nos fortalecendo a cada dia. Amém. Que Deus os abençoe. Vamos cantar o próximo hino, Fazer Tua Vontade. Tua vontade
você mais uma vez para nós termos uma palavra de oração. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, também por esta palavra que ouvimos, uma palavra que chega em um momento onde muitas vezes os noticiários são anunciados muita morte. O mundo inteiro, ó Deus, sofre, assim como esta viúva. Entes queridos estão padecendo por causa dessa doença, muitos estão falecendo, morrendo, mas que bom, ó Deus, que nós podemos crer em Ti. Tu és o Deus da vida, Tu és o Senhor sobre a morte, e também assim como esta viúva foi consolada, ó Deus, nós possamos ter essa esperança em nossa vida, com as pessoas que sofrem, as pessoas que perdem os seus entes queridos, que muitas vezes nem podem ter a oportunidade de fazer um sepultamento digno, que ali também Tu possas estar tocando o coração dessas pessoas, assim como Tu tocaste o coração desta mãe, para que assim também o consolo chegue a cada uma dessas pessoas e a cada um de nós também. Que esta esperança que moveu e deu alegria a esta mãe, a este jovem e também a este povo que estava lá, também esta seja a nossa alegria, a nossa esperança de que um dia nós não ficaremos na morte, nós viveremos e seremos o povo da vida. Abençoa-nos, ó Deus, com esta palavra, diante dessas notícias tristes que chegam a cada dia, que ali também nós possamos ter o mover do Teu Espírito Santo em nossas vidas, nos dando esta alegria em saber que o nosso fim não é a morte, e sim a vida. Obrigado, ó Deus, por esta palavra, e também agora nós queremos Te agradecer, quando junto nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Saímos daqui e em nossos lares temos a bênção, a proteção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e tenha sempre misericórdia de vós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a vida eterna. Amém. Terminamos o nosso culto cantando o hino Que é a Luz de Cristo. Até a próxima quarta-feira. Amém.